colocar o nome dela. Oi, Cleide, tudo bem? Bem-vinda. Boa tarde, Miguel. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Ô, Cleide, antes da gente começar, eu preciso só mostrar um vídeo aqui que eu prometi aqui aos leitores, depois a gente começa o nosso papo, a gente tem 30 minutos, é bastante, que você deve ter acompanhado, a gente tem dois acontecimentos dramáticos nos últimos dias. Primeiro foi o caso Marielle, que foi finalmente solucionado, e descobriu-se que o autor do Domingos Brazão, um dos autores, junto com seu irmão, Chiquinho Brazão, e uma deputada estadual, a Cidinha Campos, ela fez um depoimento, ela deu uma entrevista hoje, né, ela era adversária histórica do Domingos Brazão, e a gente recuperou um vídeo dela, de alguns anos atrás, em que ela faz uma denúncia muito forte. Deixa eu até colocar aqui o texto que eu fiz aqui, aí só colocar esse vídeo, depois a gente conversa, tá bom? Pode colocar aí, Gui, por favor. Pela ordem, deputado Cidinha Campos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu tenho 71 anos. Trabalho desde os 7. Sustentei pai e mãe e toda a família. Sou mãe de 2 filhos e uma neta. Tive 2 maridos. Com o primeiro fiquei 15 anos, com o segundo 41. Estou nesta casa há 14 anos. Na Câmara Federal estive 8. Não respondo a nenhum processo. Não existe nenhum apontamento a respeito da minha conduta em qualquer ministério público, nem estadual, nem federal. Fui radialista por muitos anos. Saí de todos os empregos, sendo reconhecida como uma grande e competente profissional. Hoje, nesta casa, eu fui humilhada na presença de todos os deputados, na sala de Vossa Excelência, da presidência da casa. O deputado Domingos Brazão, eu gostaria que se cortasse o som do que eu vou reproduzir, que ele disse a meu respeito. Por favor. Tá. A presidência determina que sejam cortadas as notas taquigráficas. E o som da televisão também. E determina que a televisão, nesse momento, pare de transmitir. Isto aconteceu no ambiente da casa. Eu não tinha nominado ninguém, eu não tinha agredido ninguém, eu tinha feito 2 propostas legislativas, quando fui agredida dessa maneira. Eu quero dizer a Vossa Excelência que eu ainda tenho a capacidade de me chocar. Porque cada um sabe da sua história. Cada um sabe de si mais do que dos outros. A minha vida está aí para todo mundo julgar. Nunca fui processada por qualquer crime que não fosse de opinião, palavra e voto. Nunca. Então, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu me senti muito, não só humilhada, eu me senti muito envergonhada por não ter nenhum homem nesta casa que tivesse dado a ele a resposta que ele merecia. Ele merecia um soco na cara. E ele encararia isso com naturalidade, porque ele mesmo diz que mata. E que atualmente não está matando puta, porque senão eu seria sua vítima. Eu vejo aqui
deputados defendendo mulheres, a honra, o nome, os direitos. Mas não vi ninguém pular em minha defesa. Apenas tentaram fazê-lo calar. Eu lamento profundamente que isso esteja acontecendo no Parlamento Carioca. Lamento e quero dizer para Vossa Excelência, a minha vida, todo mundo sabe. Ele sabe uma versão criada por ele. A vida dele, não. A vida dele tem várias versões, inclusive a recentemente publicada num livro chamado Os Bens que os Políticos Fazem. Concluindo. Então, senhor presidente, eu estou fazendo uma representação, sei que não vai dar em nada, não vai dar rigorosamente em nada a representação que eu vou fazer contra o deputado. Lamento, porque eu olho para os senhores e não vejo ninguém com capacidade de defender uma mulher. Ninguém. Vai ver porque eu não mereço. Quem não pode defender o mais próximo, não consegue defender o mais distante. Esta casa está desqualificada para falar em nome de qualquer mulher do Estado ou do país. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Tá bom, pode tirar. Pode tirar. Então vamos lá para a nossa coluna sobre o lawfare. Deixa eu tirar essa manchete daqui. Cleide, mais uma vez bem-vinda. Aqui, seja muito bem-vinda ao Jornal da Fórum. É muito bom te encontrar. Lembro que a gente se conheceu naquele momento da luta contra o golpe, né? A gente criou aquele grupo Brigada Herzog, você lembra? Você, né? Você chamou no Twitter, era um sábado, 4h, quem quiser entrar na luta, nessa guerra jurídico-midiática, fazendo a disputa de narrativa, se junta aqui na Brigada Herzog. E aí eu acho que foi a primeira a responder o convite. Eu lembro, a gente criou um grupo grande, Brigada Herzog. Foi uma iniciativa interessante, o negócio cresceu, ficou grande e tomou uma autonomia própria, né? Mas, enfim, né, aqui tudo tem a ver com o que a gente vai conversar hoje sobre o lawfare, porque o processo de golpe contra a presidente Dilma foi um processo de lawfare. Ele foi resultado de uma onda crescente de conspirações midiático-jurídicas, que vinha desde o Mensalão e depois se repetiu com a Lava Jato. E aí tem gente que acha que acabou, né? Mas é preciso tomar muito cuidado, porque essa onda pode voltar, é preciso ainda desmontar. Por isso que eu admiro o trabalho de vocês aí, a militância de vocês com a Rede Lawfare Nunca Mais. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Rede Lawfare Nunca Mais, inicialmente. Fala um pouquinho de você e sobre a Rede Lawfare, depois a gente continua o papo. Bom, eu estou aposentada desde 5 de janeiro de 2015. O último emprego no qual eu trabalhei foi analista do Banco Central. Eu fiz um concurso lá e fui convocada, trabalhei 17 anos. Antes disso, eu tinha sido professora, sou pedagoga de formação, trabalhei 20 anos na educação pública, né, naquela luta por uma sociedade laica, gratuita, de qualidade para todos, em todos os níveis. Foi a grande luta da minha vida. E aí, quando eu me aposentei, em 5 de janeiro de 2015, é o momento em que essa guerra eu acho que já tinha recrudescido bastante, porque estava caminhando para o processo de impeachment da presidenta Dilma, e você mesmo chamou a atenção para a gente sobre isso, que era uma guerra jurídico-midiática, e eu pensei, bom, se é jurídico-midiática, eu tenho que me qualificar para enfrentar essa guerra. Em 16 eu entrei na graduação de Direito. E quando eu estava lá, da metade para o final do curso, algumas companheiras militantes de direitos humanos da Europa chamaram uma outra iniciativa chamada Stop Bolsonaro Mundial. Aqui em Brasília, a gente estava num processo de acirramento muito grande com o que veio a ser chamado hoje de bolsonaristas, mas são pessoas de extrema direitas que são violentas, e aí a gente organizou uma instalação na Esplanada dos Ministérios, onde a gente colocou 1000 cruzes, e naquela época era uma faixa, 50 mil mortes, uma imensa dor que poderia ter sido evitada,
protestando contra essa necropolítica, né, contra os números desastrosos da Covid, as vidas humanas que se perderam ali. A partir daí, eu fui convidada por um outro companheiro, mediativista, o Magrão, para fazer uma entrevista com o Zé Dirceu, e conversando com o Zé Dirceu, eu perguntei para ele algumas coisas com relação à violência daquele processo que se dava contra ele, e ele disse que o processo tinha método. Tem método. Já ficamos com aquele negócio, a pulga atrás da orelha. Daqui a pouco o Magrão falou, temos que entrevistar agora é o Delúbio. Eu falei, não, o Pisolato, porque era novembro, e a gente tinha tido a notícia de que uma execução judicial que movia o Banco do Brasil aqui na 20ª Vara, no Tribunal de Justiça do DF, havia produzido uma prova nova. A juíza determinou uma perícia judicial e o Fernando Guarani, que é o perito judicial, fez um trabalho de 2 anos analisando todo e cada um dos documentos que estavam dentro daquela ação penal 470. 2 anos analisando tudo isso para chegar à conclusão que o mensalão nunca existiu, que aquele recurso ao qual fazia referência o Joaquim Barbosa no seu acórdão era recurso privado, pertencente a uma companhia chamada VisaNet, que o Pisolato nunca foi gestor daqueles recursos, ele realmente nunca foi nomeado para ser gestor, não tinha poder, né? Eu não posso movimentar o dinheiro na sua conta, o Pisolato também não podia, da VisaNet ele não estava nomeado para isso, ele não tinha como assinar nada para isso. Além do mais, eles analisaram cada uma das notas fiscais e chegaram à conclusão de que aquelas notas fiscais eram legais, eram válidas e que os recursos tinham sido aplicados nos fins aos quais se destinavam, qual seja promover o cartão Visa, que é um produto privado de uma empresa privada, não é dinheiro público, portanto, jamais poderia ter sido usado como pretexto para uma ação penal como aquela, que condenou tanta gente, que impôs pena privativa de liberdade a tanta gente. O Pisolato também falou que eles tinham um método, depois a gente entrevistou o Genuíno, ele também falou que eles tinham um método, e a gente começou a estudar que método era esse, e o método é esse que a gente conhece hoje, está reconhecido por Loffer. Diante disso, do trabalho que a gente começou a fazer, aí dentro do Stop Bolsonaro mesmo, a Cláudia Camilo, que é da Baixada Santista, nos sugeriu criar um programa regular semanal de entrevista, que se chamou inicialmente Stop Perseguições. E nós entrevistamos muitas vítimas. No primeiro ano foram 38, no segundo ano foram 50, no terceiro ano, eu não contei exatamente, mas acho que foram 38 também, ou seja, a gente já está aí para umas 130 pessoas entrevistadas, porque nós mantivemos o programa todas as sextas-feiras às 17 horas. E a partir do momento que nós começamos a nos pôr em contato com as histórias das vítimas e que a gente via a gravidade e a dificuldade que é uma pessoa sozinha enfrentar o peso do Estado contra si, a gente entendeu que seria necessário criar uma associação. Em 28 de novembro de 2022, nós realizamos o primeiro encontro da rede Loffer Nunca Mais, que é como se chama a associação que acolhe essas vítimas. O encontro foi aqui em Brasília, era uma noite em que havia um jogo de futebol da Copa do Mundo, mas ainda assim vieram 200 pessoas, assim, dos autores que produzem sobre o assunto, que escrevem sobre o assunto. Alguns dos principais estavam presentes, mas vieram deputados da Argentina, vieram pessoas vítimas do... A gente pegou o avião lá no Paraná, um voo para vir aqui, voltar no Rio de Janeiro, em São Paulo, o auditório estava lotado, a gente criou a associação e agora estamos aí trabalhando na luta em defesa dessas vítimas. Muito bem, Cleide. Você tem esse livro aqui, né, que é o livro da editora Cotter, isso aparece direito aí, A Voz das Vítimas, Loffer Nunca Mais, que eu até depois, eu até pedi para o dar o link para mim, o link de compra, para colocar aqui nos comentários, daqui a pouco ele me manda, eu coloco aqui nos comentários. Eu me interesso muito por esse assunto, eu acho que é um dos assuntos mais urgentes no Brasil, e a gente tem que tomar cuidado, porque o setor... o judiciário é uma ala complicada da democracia. Quando você estuda, por exemplo, como o que acontece nos Estados Unidos, né, os debates dentro do campo progressista nos Estados Unidos hoje, grande parte são dedicados ao Loffer nos Estados Unidos, em função de um sistema judicial muito violento que eles têm, é o país com o maior número de presos per capita no mundo.
e você tem uma violência muito grande do Ministério Público lá deles contra as pessoas. Eles têm lá aquele sistema de delação premiada, né, tem o nome em inglês, mas que as pessoas elas acabam se autodenunciando para você não ir a julgamento. Então, aquilo, e tem uma indústria de multa, uma indústria de fiança, né? É um sistema completamente financiarizado. Você vê esse caso do Robinho, agora que foi solto, depois de pagar $1 milhão, €1 milhão. Lá também tem isso. Né? As pessoas pobres não têm dinheiro para pagar fiança, e você tem os agiotas que ficam na porta dos tribunais emprestando dinheiro para as pessoas pobres, que elas ficam endividadas, enfim. Mas aqui no Brasil você tem um complicador que não sei se tem tanto nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos você tem já uma tradição também, você tem muitas associações que lutam contra isso, já há muitos anos. Mas aqui tem um complicador que é uma questão política mais intensa, um uso político mais direto, mais partidário, né? E que foi uma máquina de moer, foi uma máquina demolidora da política brasileira nos últimos anos, foi a principal máquina de destruição. É impressionante como as pessoas esquecem já, né? Esquecem rápido, mas foi durante... Quando eu criei meu primeiro portal, que era o Óleo do Diabo, e o Cafezinho também, esse tempo inteiro, justamente para fazer um combate de ideias, né, dentro do meu campo, o jornalismo, aos arbítrios do sistema judicial brasileiro. Desde o início, com o Mensalão, depois com a Lava Jato, a gente via aquela máquina crescendo, aquele mecanismo que destrói as pessoas. Eu conheci o Pizzolato. É uma coisa muito assustadora quando você se junta a máquina judicial com a máquina midiática, o poder de destruição psicológico que tem sobre as pessoas, né? Destruição psicológica, destruição política, muitas pessoas destruídas. Eu lembro o que fizeram com o José Dirceu. Ele é um sobrevivente, porque o que fizeram com ele, pouquíssimas pessoas sobreviveriam ao massacre que ele viveu. Queria que você falasse um pouco sobre essa questão psicológica, questão humana, né? O que as pessoas que você conheceu, esse grupo todo, como que essas pessoas resistiram a esse massacre? Então, a gente tem que olhar para as pessoas como a gente olha para as pessoas efetivamente numa guerra militar, uma guerra que se processa com armas, com bombas, com mísseis, com canhões, com todas as outras coisas, porque precisamente cada uma dessas pessoas é uma vítima de uma guerra. E aí você estava falando sobre como nos Estados Unidos o sistema judicial tem sua perversão, na Europa tem sua perversão, no Brasil tem sua perfeição, mas Lawfare é mais grave do que isso, não é só a perversão da justiça. Os Estados Unidos, eles planificaram, eles escreveram linha por linha, 198 métodos no TC-18, Manual de Desestabilização das Democracias, e eles estão desenhando essa guerra. Doravante, a guerra vai ser isso, é uma guerra por meio do direito, em consórcio com a mídia, é guerra jurídico-midiática, mas efetivamente guerra, com os objetivos de guerra, com os resultados de guerra. A guerra está aí para desestabilizar, para subtrair os países, as nações, da sua soberania eleitoral, da sua soberania energética, né? O Maringoni disse que o objetivo dessa guerra, conforme os Estados Unidos a concebe e a executa contra nós, é definir o nosso lugar no mundo, é definir o preço da força do trabalho, é nos transformar numa fazenda exportadora de commodity. Então, se a gente conseguir introjetar a ideia de que essa coisa que está acontecendo no sistema judicial é o novo modelo da guerra, é uma guerra de novo tipo, nós vamos ter que melhorar a nossa cognição, nós vamos ter que fazer o que o Papa Francisco determinou, ou nos convidou a fazer, né? É preciso detectar e neutralizar o Lawfare. E para detectar e neutralizar o Lawfare, precisa conhecer. A gente está buscando conhecer teoricamente, né, estudando os teóricos da guerra, inclusive os deles, né? Eu sigo muito uma professora chamada Gil Godezil, que é a professora dos fuzileiros navais dos Estados Unidos. Ela ministra cursos dentro das academias deles, e ela disse que o grande sonho dela era que todo soldado estadunidense conhecesse
todas as armas dessa guerra por meio do dinheiro, que é do direito, né? Guerra por meio do direito em consórcio com a mídia, que é a nova forma como eles vão se apropriar das riquezas alheias, como eles vão intervir nas economias do mundo, né? Como o Papa Francisco disse, intervenção exógena, que é uma grave ameaça à democracia. E aí, é claro, não é só a vítima que fica completamente combalida depois de passar por um processo desse, né? A gente encontra pessoas que dizem que o sistema judicial decretou sua morte civil, e quando fala morte civil, é pessoa excluída de todos os direitos, dos direitos fundamentais, né, de alguns dos direitos que ela teria. Não tem direito ao trabalho, não tem direito ao crédito, não tem direito à renda, não tem direito aos seus bens, às vezes não tem direito a conversar sequer com seus familiares. Tem vítima dessa guerra que ficou sob cautelares abusivas, proibido de conversar 2 anos com o próprio irmão. Não é fácil psicologicamente para as vítimas e não é fácil para a nação também suportar o peso dessa guerra. Porque se uma guerra militar destrói edifícios, destrói estruturas físicas, a guerra por meio do direito, ela destrói política, e destruindo política, destrói projeto. A gente tinha um projeto desenvolvimentista em curso aqui, com diversas políticas que vinham sendo construídas desde 2003. Eu acho que os que moramos aqui em Brasília têm uma visão do quadro muito mais nítido do que aconteceu, porque não ficou uma política em pé. No dia 1º de janeiro de 2019, quando assumiu o poder desse presidente, né, que agora está envolvido com esse brasão todo, é vizinho de brasão, Brasão toca campainha na casa dele, sei lá, mas quem toca campainha na casa dele antes de sair para assassinar uma representante do povo. Quando ele assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2019, o decreto dele que reestruturou o Executivo Federal, ele eliminou todos os conselhos de participação popular, CONANDA, CONSEA, enfim, Ministério do Meio Ambiente ficou paralisado durante 4 anos. Assim, em termos de política, de funcionamento de Estado, o quadro aqui em Brasília não era diferente de um quadro de um país atingido por violentos ataques de guerra militar. Nós também sofremos destruição por aqui no Brasil. E a vítima, é claro, muito mais, o peso é muito maior. Bom, voltou você. Eu estava aqui ouvindo, estou procurando o link também aqui do livro, achei, o Voz das Vítimas, colocar aqui já nos comentários. É um livro aqui da Cotter, Voz das Vítimas, é importante, né? Achei muito legal isso que você falou. Você ia falar alguma coisa? Não, eu estava tentando saber assim, situar a condição das vítimas, né? Você estava me perguntando estado psicológico, né? Além dessa coisa, né, a gente tem o José Sérgio Gabrielli falou outro dia numa live, né, que ele, no dia em que é depositada a aposentadoria dele, tem que acordar cedo no banco, sacar o dinheiro. As pessoas não têm cartão de crédito, né? Os relatos que a gente tem, inclusive um dos relatos que integram esse livro aí, essa proposta A Voz das Vítimas do Lofer surgiu dentro de um trabalho que fizemos junto com a FENED, Federação Nacional dos Estudantes de Direito. A gente convidou algumas das vítimas para gravarem um vídeo de 5 minutos. O Américo é um deles, ele disse, toma remédio para dormir, toma remédio para acordar. E assim como a vítima principal vivencia essa situação de dor, né, de dor psicológica, de dor emocional, seus familiares também vivenciam as mesmas dores, né? A gente encontra pessoas que perderam filhos, não foi só o Cancelier que perdeu a vida para uma acusação ilegítima de corrupção, como parte dessa guerra. A guerra, ela mirou muito as universidades públicas federais, né? Essa guerra, ela tem algumas preferências, assim, em termos de política. O meio ambiente, a gente sabe que fundador do IBAMA, o Américo, né, no caso, um dos fundadores do IBAMA, o Clemenson também, sofreram acusações ilegítimas de corrupção, passaram uma década respondendo, depois de 37 anos de trabalho com contribuição à Previdência, perderam o direito à aposentadoria, vivem com 1/3 da renda que viveriam se não tivessem sido tornados alvos e tivessem sido perseguidos da forma cruel que foram. E a perseguição se dá para quê? No caso deles, para impedir que uma política social se realizasse, que era a da segurança alimentar, no trabalho que eles faziam de agricultura e pesca, no Ministério da Agricultura e da Pesca, mas também impedir que a água fosse transformada num bem público com direito ao acesso a todos. Então, a guerra pela água, hoje, também está se processando dentro da justiça. A guerra pela energia, também.
A guerra pela educação também, né? Então, eles estão disputando cada milímetro de política, de bem, de direito e de valor que exista no nosso país, e as pessoas que estão lidando com essas políticas se tornam alvo. Isso aí é o perigo, e quando a gente, agora com o Bolsonaro, a gente vive um desafio, porque o judiciário é muito importante, o Ministério Público é muito importante, e se não fosse um judiciário forte, também a democracia não teria resistido ao bolsonarismo, né? Então, é muito importante que a gente tenha um judiciário independente. Eu silenciei você um pouquinho, estava vazando o som, eu que silenciei você um pouquinho. É muito importante ter um judiciário forte, independente, um STF forte, independente. Agora, por outro lado, é importante que seja justo também, que seja forte, independente e justo, e que haja uma convergência entre os valores do judiciário e os interesses nacionais. Que isso que é uma coisa que a gente não viu na Lava Jato, por exemplo, né, que os interesses nacionais foram colocados de lado. É uma coisa absurda que aconteceu, por exemplo, a gente sabe o sistema de justiça, né, incluído o Ministério Público, entregou informações da Petrobras e da Odebrecht para o sistema judicial americano. Né, entregou, fazendo com que a Petrobras pagasse uma indenização, uma das maiores da história do capitalismo americano, né, bilhões e bilhões de dólares. Sem contar que ainda teve aquele escândalo que a parte desse dinheiro voltaria ao Brasil para criar uma fundação, né, em Curitiba. E esse seria um dinheiro dado pelos americanos. Os americanos dariam dinheiro para essa fundação, só que o dinheiro era nosso, né? O dinheiro da Petrobras, lá que os americanos é que iam autorizar. Ou seja, eu não consigo ver uma humilhação maior do que você pedir esmola do seu próprio dinheiro, né? O dinheiro da Petrobras. Mas, enfim, voltando aqui à questão dos desafios hoje, quais são as atividades do grupo hoje? Você já falou sobre essas lives, mas quais são os perigos que vocês apontam e quais são os caminhos que vocês apontam que a gente pode se organizar nesses congressos que vocês fizeram? Qual as diretrizes que vocês têm hoje? Bom, a gente, desde o ano passado, fez diversas tentativas de contato com órgãos do governo no executivo, especialmente, né? Fomos recebidos no Ministério de Direitos Humanos e Cidadania, Ministério da Justiça algumas vezes, seremos recebidos na CGU, porque a gente precisa trabalhar para que políticas públicas sejam implementadas, né? Se é uma intervenção exógena, como o Papa Francisco disse, é um outro país estrangeiro, uma outra nação, que tem o nosso país sob ataque, coordena essa guerra, dando treinamento para pessoas do Ministério Público, Polícia Federal, enfim, servidores nas corregedorias também recebem treinamentos, né? Diversos órgãos, diversos servidores públicos recebem treinamento, né? Especialmente Polícia Federal, Ministério Público e juízes, né? Agora, no Rio de Janeiro, mesmo outro dia, a gente publicou um card de um treinamento que pessoas ligadas à Embaixada dos Estados Unidos promoveriam na Escola de Magistratura aí no Rio de Janeiro. Então, nós temos conversado com órgãos de governo na tentativa de criar uma rede nacional de monitoramento e combate ao lawfare. Isso seria uma grande política que olharia para todos os aspectos dessa guerra, como ela se processa internamente, como que se armaram essas bombas virtuais contra nós e como é que a gente desarma. Uma parte eu já sei, foi usando um sistema, né, legal, né, que inclusive incorporaram alguns desses institutos que você citou aí, que é a barganha, né, a colaboração premiada, essas coisas todas, a gente chama de entulho do lawfare, leis que foram introjetadas no nosso ordenamento jurídico exclusivamente sob interesse e determinação dos Estados Unidos via OCDE para operar a guerra contra nós mesmos, que precisam ser eliminadas. Então, eliminar as leis que favorecem o lawfare, criar outras leis que nos protejam. Isso a gente tem conversado com o gabinete do senador Rogério Carvalho. Ele tem anteprojetos de lei em tramitação lá que cuidam de proteger para que não se compartilhe segredos nacionais, como você falou agora há pouco, impedir que
para proteger as vítimas, e, enfim, também, né, uma série de coisas que precisam ser mudadas, inclusive mudar a lei do impeachment, o processo de impeachment precisa ser revisto. Nós propusemos que incluísse na lei do impeachment, a nova que virá por aí, uma emenda para tipificar como crime o lawfare, né? Então, as pessoas que praticarem ações relacionadas ao lawfare, perseguindo um alvo sob acusações ilegítimas de corrupção, que praticarem aquilo que na Alemanha chamam de perversão da justiça, deverão responder com relação a isso. Criar políticas públicas para defender o país, criar legislação que nos proteja, eu acho que são as principais atividades que a gente tem, que a Rede Lawfare Nunca Mais tem se dedicado no ano passado e vai se dedicar nesse ano. Maravilha. Cleide, maravilha. Chegamos ao final da nossa conversa, o programa tem que terminar sempre 7 horas em ponto, mas a gente continua em contato e semana que vem a gente volta aí a conversar, a gente vai tentar trazer alguns convidados. Então, boa semana para você, abraço para todo mundo aí do grupo Lawfare, Rede Lawfare Nunca Mais, e eu também me despeço do pessoal, eu volto amanhã às 5 da tarde, me despeço por hoje só, amanhã eu volto às 5 da tarde, então boa segunda para todo mundo. Um beijo. Obrigada, Miguel, tchau todo mundo. Tchau. Pode